A delegada Luana, tá? Só pra galera poder conhecer um pouquinho da história, foi perseguida por mais de 4 anos por um stalker que já ameaçou matá-la de diversas formas, chegou inclusive a ser presa, mas foi solta e continuaram as agressões. Ô Luana, traz pra gente um pouquinho o que que aconteceu, e você como delegada, se você tem stalker, imagina a pessoa que não é delegada e que sofre isso sem saber, inclusive, o que fazer, qual atitude tomar em relação a isso. Então, o stalking é um crime extremamente novo. Ele foi cunhado agora, né, no nosso Código Penal, no artigo 147-A. E é um tipo penal, inclusive, muito criticado. Para quem não conhece um pouco do direito, só para eu tentar explicar rapidamente para a audiência, é que quando você fala de crime no Brasil, você tem que ter uma lei certa, escrita e estrita. Você tem que saber exatamente. Não, isso aqui é crime. Matar é crime, eu sei que matar é crime. O stalking, ele tem uma redação difícil até para quem é do meio jurídico. Porque ele vem com vários termos que poderia se considerar qualquer coisa stalking. É constranger, humilhar, perseguir, mas parece que dá um viés de que essa perseguição ela tem que ser quanto mais para acontecer o crime. Não basta uma única perseguição. Por exemplo, você sai aqui do estúdio e tem um cara te perseguindo uma vez. Isso não é stalking. Então, assim, ele tem uma construção difícil. O sistema legislativo do Brasil, ele passa por esse empobrecimento mesmo, é difícil. Eu sempre falo para alunos, para todo mundo que me segue, a gente tem que pensar muito bem quem a gente põe nas casas legislativas, porque é cada coisa que eu vejo de lei que dá vontade de chorar. Mas, enfim, esse crime de stalking, ele não existia quando essa pessoa começou a me perseguir. E é uma mulher que tem um histórico de perseguir somente mulheres. Ela só Olha que perseguia loucura. mulheres, né? Então, ela já perseguiu a fisioterapeuta que cuidava dela, perseguiu a médica que a operou. E aí, em algum momento da vida dela, ela resolveu me perseguir. Qual o intuito dela? O que irritava ela em relação à sua pessoa? Se eu te falar que o intuito dela era chamar atenção. Simplesmente isso, ela chamar a minha atenção. Ela tinha uma obsessão em mim. E ela queria chamar a minha atenção. Ela queria mostrar que, de alguma forma, ela tinha a minha atenção. E isso vem acontecendo bastante, né? Em vários lugares em que o stalker se posiciona de forma a buscar a atenção da vítima. Não é necessariamente ele começa com o ímpeto de te ameaçar, ele começa com o ímpeto de te chamar a atenção. Só que a partir do momento que ela não vai conseguindo a atenção que ela quer, ela vai escalonando. Então, ela me mandou foto com faca, falando que ia enfiar no meu pescoço, ela me mandou várias coisas. E aí, sempre aquela velha história. Então, quando tá comigo, tá tudo bem. Aí ela começou a ir pros meus, né? Então, ela acaba, como a gente é uma pessoa pública, fica fácil a pessoa descobrir informações sobre a nossa vida. Até eu tento bastante ser reservada, mas é impossível nesse mundo de hoje. Sim. E aí ela começou a mandar mensagem para alguns familiares, etc e tal. Bom, nessa primeira época que ela foi presa, eu não tinha o crime de stalking. Eu tinha uma contravenção penal de perturbação do sossego, que era uma pena ridícula e que, por óbvio, eu sabia que ela não ficaria presa. Na audiência de custódia, a juíza determinou que ela não poderia entrar em contato comigo. Medida protetiva. No mesmo dia, ela me mandou mensagem. No mesmo dia. É um dia da caça, outro dia do caçador. Mesma história que a minha. Assim... Só que eu, no caso, foi com um homem. E eu descobri meses depois, porque eu não sabia que eu estava sendo perseguida. E ele começou a comentar nas coisas do meu trabalho. Eu trabalhava na Record Minas, em BH, e ele começou a comentar coisas muito específicas, do tipo assim, nossa, hoje a Mônica comeu muito. Como que ele sabia que eu tinha comido muito? Ele começou a frequentar o restaurante que eu frequentava, a academia que eu ia, o meu trabalho, o meu horário de entrada. Eu tô até tremendo aqui de contar, porque é uma coisa que, enfim, me tirou muito a paz. E quando me alertaram para eu olhar as redes sociais e ver se ele tinha enviado alguma mensagem, ele já estava há meses me tentando chamar a atenção, me ameaçando de várias coisas, falando inclusive o que eu tinha comido naquele dia, onde eu estava, deixava presentes na TV, porque, enfim, várias pessoas que gostam às vezes da gente deixam um presentinho, enfim, eu não sabia muitas vezes que era inclusive dele. E ele começou a atacar
um ponto para mim que foi meu calcanhar de Aquiles, que foi postar fotos do meu filho. Então ele sabia onde meu filho também estudava, enfim. E aí procurei a delegacia, porque eu pensei assim, cara, eu tô com medo, porque, né, eu morava sozinha no estado, não tinha ninguém ali para... Preciso trabalhar, então é um lugar que eu preciso ir todo dia, né? Eu preciso ir para a TV. O meu filho precisa estudar, eu não consigo ter essas coisas, eu não consigo mudar. E o que eu faço agora, né? E assim, como que a pessoa ela consegue reunir tudo isso para chegar na delegacia e comprovar? Porque no meu caso foi o seguinte, eu levei os prints e o delegado falou o seguinte, olha, a gente vai tentar buscar quem é essa pessoa, porque o nome no Instagram não é o mesmo nome de batismo dele. Mas, se deixou algo lá na TV, será que tem algum registro? E aí, todo mundo que chega e entrega precisa ter um registro. Seu Sim. nome, seu... E eu busquei nas datas, busquei tudo, encontrei. E aí, o meu medo chegou. Porque daí, nós encontramos 29 ameaças que ele já havia feito, que pessoas que já tinham prestado queixa contra ele, de possível casos de pedofilia, de perseguição contra mulheres, de agressão contra outras pessoas também. Sempre contra mulheres, Mônica, ou ele tinha casos contra homens também? Só pra entender o perfil. Cairo, eu não lembro, não vou conseguir assim, recordar, mas a maioria era perseguindo mulheres, por exemplo, indo a caminho do trabalho, 5 horas da manhã. É muito comum, você vai ter um doutora. stalker, Cairo, você desse tamanho, meu filho. É porque... E ele achava na cabeça dele que eu tinha um relacionamento com ele. Exatamente. E ele me xingava toda vez que eu postava algo com o meu namorado. Dizia assim, o que você tá fazendo? Você tá maluca? Você tá não sei o quê. Então, assim, ele... Como se você estivesse traindo um stalker, né? Só que não bastou só Era eu uma levar... realidade paralela na cabeça dele. Só que não bastou só eu levar isso na delegacia. E o delegado, inclusive, foi maravilhoso, né? O doutor Ângelo. Ele disse assim, Mônica, a gente vai ter que reunir provas para comprovar que ele está te perseguindo. Eu falei, pô, mas caramba, eu tenho 8 meses. Aqui ele falou, sim, mas a denúncia foi feita agora. Então, a gente vai ter que levar isso. E aí, eu tive que meio que servir de isca, viver a minha vida como se ele não soubesse do que estava acontecendo, para eu reunir provas dar os e gatilhos levar para ele. Então, assim, foi uma situação extremamente desgastante. Ele foi preso. Na delegacia, na oitiva com o delegado, ele ameaçou o delegado, falou pro delegado não se envolver no nosso relacionamento. Ó a doideira do cara. Maravilhoso. Aí ele foi preso. Quando ele foi solto, teve audiência de custódia também. Eu tive uma medida protetiva. Ele não poderia entrar em contato comigo e ele fez a mesma coisa. Ele entrou em contato no mesmo dia. Sim. Eu não posso deixar de dizer, gente, que os órgãos de investigação no país, os órgãos de promoção na justiça, vamos começar, polícia, Ministério Público, Judiciário, eles não estão preparados nem de recursos humanos, nem de aparato humano, nem de aparato físico, nem de aparato estrutural para a quantidade de crimes cibernéticos que nós vivemos. Ele não consegue lidar nem com o que acontece na rua. No campo cibernético, isso fica ainda mais complicado. Então, a gente está caminhando para realmente uma crise de justiça nesse país, no que remete ao campo de crime cibernético. Eu tenho certeza que quem está assistindo essa live conhece alguém, não só isso, que tem um fake que persegue, que termina um relacionamento e alguém fica mandando mensagem, alguém fica importunando, o hater, né, o famoso hater, né, da internet. Então, é muito complicado mesmo. Primeiro porque a pena desse crime é triste, 2 anos. Então, assim, muito provavelmente vai ter vários benefícios. É um crime que aceita transação penal, suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena. Então, assim, para se chegar a uma condenação, você precisa de ou uma acumulação de fatos que resulte em acumular as penas ou algo mais grave. No meu caso, essa stalker foi condenada. O que aconteceu com ela? Ela foi condenada ao regime semiaberto, porque ainda o Ministério Público a denunciou com agravantes, porque ela passou a me perseguir também no âmbito institucional. Porque na primeira vez que ela foi presa, o celular dela foi apreendido. E aí ela passou a me mandar mensagem que queria o celular dela de volta. Eu quero meu celular de volta, etc e tal. Então, quando ela foi novamente presa e condenada,
ela teve essas majorantes, agravantes aí no caso dela, que conseguiu aí ter uma pena razoável, 1 ano e alguma coisa, tá? Porque ela era primária. Ah, Luana, mas você não falou que tinha antes um monte, mas como eu te falei, não tinha o crime. Era uma contravenção que prescrevia muito rápido. Então, ela foi condenada ao semiaberto. No primeiro dia que ela teve acesso ao celular, ela me mandou mensagem. Aí uma pergunta minha. Como é que fica o psicológico, né? De alguém que tem um stalker, sabe que essa pessoa tá solta novamente e além de como é que fica a sua cabeça em relação a isso, como é que você pode se precaver para que ela não volte a fazer a mesma coisa? Então, o que eu falo de resposta é que se vai mexer comigo, ela pode voltar a mexer, mas vai ter outro processo. E vai ter outro processo. Porque eu sei como a justiça funciona. Eu sei que realmente é quase que impossível você deixar alguém preso numa pena de 2 anos. Mas aqui eu já entrei com um pedido de incidente de sanidade mental dela, porque aí a gente vai para outro âmbito. Já que o direito penal não me tutela, já que ela está pagando de doida, então a gente vai tratar ela no âmbito da saúde pública. Internação, e aí internação não tem prazo, meu amigo. Aí ela fica lá, ó. Foi o que aconteceu Entende? com o meu. Sim. Porque como o delegado, ele pediu na primeira vez, né, que um teste de saúde psicológica. Insanidade mental. Obrigada. E ele não quis fazer, porque nesse caso ele tinha o direito de fazer. Dizia, eu não sou maluco, eu não sou maluco, eu não quero fazer, eu não sou maluco, eu não sou maluco, eu não sou maluco. Só que como ele foi solto e ele voltou a me perseguir, e além dele voltar a me perseguir, ele deixou uma carta escrita de próprio punho, falando que faria uma carnificina caso a gente não ficasse juntos, e que ele já havia marcado Aí você já tem outro a crime, data né, de amor? casamento, já tinha, na cabeça dele, ele já tinha marcado tudo. E assim, ele tinha um plano para seguir. E ele deixou tudo por escrito, aquelas viagens de, né, nossas almas gêmeas e etc e tal, deixou assinado com o número de telefone. Né? E assim, me mandou mensagem no mesmo dia falando, olha, desculpa o sumiço, aconteceu algumas coisas, mas que eu já estou resolvendo, mesmo ele sabendo que fui eu que pedi por isso, né? E aí, nisso, a justiça, enfim, conseguiu fazer o teste psiquiátrico nele, ele foi diagnosticado com esquizofrenia,